Hello, hello, hello! Com os acontecimentos mais recentes do nosso querido Brasil, um país cheio de cor, diversidade, vivo, nós vivemos momentos agora sombrios, tivemos um tempo sombrio tomado pelo preto e pelo cinza, nesse tempo tão difícil que nos aflige agora. Hoje eu trago para vocês um vídeo sobre a ditadura militar. É importante frisar que você que está vendo nesse vídeo, procurando um vídeo mais complementar, com muitas informações referentes à ditadura militar, posso te dizer que nesse vídeo talvez não tenha 100% das informações referentes a isso. Esse é um vídeo focado em fatos históricos, focado em curiosidades. Aqui você vai ter sim uma base, mas acho que tem outros canais que podem te explicar um pouco mais a história, se você está procurando esse conteúdo para de repente fazer uma prova e tudo mais. Bom, a ditadura militar é um assunto que foi trazido, novamente para a pauta pela nossa excelentíssima, agora ex-secretária da Cultura, Regina Duarte. Ela mesma, uma que já participou de novelas e que foi censurada durante a ditadura militar, ela apoiava isso, e inclusive na mais recente entrevista dela pela CNN, ela fez o uso de uma música que era utilizada durante a ditadura militar, esse momento histórico muito triste para o nosso país. De repente é aquela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil, Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Com isso, hoje nós iremos iniciar com a reflexão de que você, em nenhuma hipótese, deve nunca discriminar alguém intelectualmente pelo motivo da pessoa ser ignorante no assunto política ou da pessoa não entender de fatos históricos. Eu sou ignorante, eu estou entendendo também, estou num processo de aprendizagem que é sempre constante, a gente sempre está aprendendo, então você não deve julgar uma pessoa que está tentando sair da zona dela de conforto. Bom, nesse vídeo nós vamos falar em uma linguagem popular, claro que eu não sei a sua classe social, mas todos nós deveríamos ter acesso a essas informações que são informações públicas e todo mundo tem que ter o conhecimento para que a gente consiga fazer do futuro algo melhor. Então aqui a gente vai usar a linguagem popular, não essa linguagem toda enfeitadinha, toda bonitinha, de pessoa que não quer que você realmente entenda, que você vai entender o que eu estou te dizendo de uma forma simples e os acontecimentos históricos principais. Eu vou te dizer nesse vídeo quais foram as principais consequências que nós tivemos devido à ditadura militar, para você de vez por todas colocar na sua cabeça que não foi um momento de bonitinho, um momento de florzinhas, um momento de nossa, paz, peace e vamos viver um mundo localmente legal, matar todo mundo e é isso. Não, foi um momento muito difícil para nossa história que a gente tem que entender o que aconteceu. A ditadura militar seria, então, o regime político onde as forças armadas, então, forças armadas, polícia, tudo que seja força armada, centralizam a política e o poder administrativo de um país em suas mãos. Ou seja, de uma forma bem resumida o governo manda e você não tem direito a uma opinião. Você apenas aceita e fica calado. Bom, no Brasil a ditadura militar ocorreu entre 1964 e 1985, com o golpe militar do dia 31 de março de 1964. O golpe de Estado é a subversão, que seria, segundo o ditado, a queda, derrubar ou o ato de destruir. A destruição da ordem de algum país, entendida como uma situação revolucionária, uma ação revolucionária pelos militares. No Brasil nós tivemos a ditadura civil-militar, porque no meio de toda essa ditadura nós tivemos muito envolvimento de vários setores administrativos do governo, vários setores administrativos do país, pessoas com grande poder aquisitivo, então por isso nós tivemos a ditadura civil-militar. Bom, na época nós tínhamos somente dois partidos políticos, o Arena, Aliança Renovadora Nacional, que se for pela nossa visão de hoje seria o partido mais conservador. E tínhamos também o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que na teoria seria o lado mais empático e tudo mais, então nós vamos considerar ele como o partido mais moderno, certo? Tem um conservador e esse seria o mais moderno.
Porém, ó, de democrático o MDB não tinha nada, porque como os militares comandavam tudo, então eles não tinham voz ativa para mandar em nada e nem para ser democrático em alguma coisa. Durante o golpe militar, nós tivemos em contrapartida o milagre econômico do Brasil. Foi quando o Brasil, com o PIB, que é o Produto Interno Bruto, atingiu 10% de crescimento em somente um ano. O que seria o PIB, né? O Produto Interno Bruto. É como se fosse, a gente pode definir o quê? Como o petróleo. O petróleo é um domínio nosso brasileiro, não exclusivamente brasileiro, mas é um domínio nosso muito grande que a gente tem muito poder aquisitivo em cima dele. Então é como se naquele ano descobrissem muito petróleo e fosse muito dinheiro pro Brasil. Então teve um crescimento de 10% ao ano, que é algo muito inesperado, que há muito tempo não tinha acontecido, né? Na verdade, não tinha acontecido ainda. Tanto que essa foi inusitada, a primeira vez que teve esse crescimento ao ano. Bom, com isso, a economia subiu drasticamente. Mas uma das condições para isso ter acontecido foi devido ao arroxo salarial, que era uma coisa que o governo queria implantar há muito tempo atrás, porém o povo, sempre muito consciente, com certeza que a gente tem que ser mais consciente do que o governo, parece, né? Nunca aceitaram essas condições pré-propostas pelo governo. Mas como estávamos agora na ditadura, não tínhamos voz ativa, não tínhamos poder de fala, então eles apenas implantaram e as pessoas não tiveram poder para simplesmente ir lá e lutar pelo seu direito e falar não vai acontecer. O que seria um arroxo salarial? O arroxo salarial é quando você tem uma grande subida da inflação dos produtos, porém você não tem um salário dos trabalhadores acompanhando essa mesma subida. Então os produtos começam a ficar mais caros. Exemplo, fazer uma compra de mercado é muito mais caro, porém eu não estou ganhando a mais. Então, se eu não estou ganhando a mais, eu estou sendo prejudicado, porque eu vou ter menos acesso aos produtos. Então, isso que se trata o arroxo salarial. E isso resulta no quê? Numa grande, enorme desigualdade social. Então, quem já era rico, agora, meu filho, tá podre de rico, tá cagando dinheiro e tá cagando na cara dos pobres. Literalmente. Bom, a ditadura civil-militar foi um período marcado muito pela violência contra aqueles que não compactuavam com as ideias que eram propostas pelo atual governo militar da época. De prisões forçadas e torturas a estrupos e assassinatos feitos pelas forças militares e policiais do país, se instaurou também a censura. A censura seria a proibição da exibição, publicação ou divulgação de vários meios de comunicação, e também a expressão literária e artística da população. Foi nessa mesma época que nós tivemos diversos artistas que foram exilados do país, como Gilberto Gil, Caetano Veloso. Eles foram deportados e expulsos do seu país de origem, o Brasil, por se expressarem através da arte, fazendo uma crítica dura ao atual governo que nós tínhamos. Essa história deles irem para fora do Brasil fez com que eles conhecessem muitas coisas, fez com que eles expandissem a arte deles e fossem ouvidos por outras pessoas ao redor do mundo. Então tem várias coisas referentes a Gilberto Gil, Caetano Veloso, que foram pessoas muito influentes para a nossa história e até hoje são muito, muito, muito respeitados. Eu consigo fazer um vídeo também sobre eles, se vocês quiserem a história deles, deixa aqui embaixo que eu trago para vocês, de boinha. Nós tivemos prisões forçadas, torturas, assassinatos e estrupos durante todo o período da ditadura militar. Então aqui agora eu vou listar para vocês algumas dessas torturas, alguns desses acontecimentos da ditadura, pra gente verificar e vocês entenderem um pouco melhor sobre o que aconteceu durante esse período tão difícil da nossa época de 1964 a 1985. Todos os direitos de imagens estão creditados devidamente, tá? Essas imagens pertencem ao Empoderamento Negro, a página no Facebook, e tudo que eu tô dizendo pra vocês aqui tem uma fonte e vai estar aqui embaixo na descrição a fonte de tudo que eu pesquisei e tudo pra vocês verem que realmente tem uma fundação tudo que eu estou falando. Bom, nessa primeira imagem, nós temos a imagem descrita como empalados. Temos aqui cassetes embebidos, ou seja, que são colocados, em pimenta, que eram introduzidos pelo reto até que o prisioneiro perdesse a consciência, ou seja, pelo reto anal. Então, pela ardência da pimenta, faria a pessoa perder ali a sua consciência. Segunda imagem, testículos e unhas. O saco escrotal do preso era amarrado com barbante e pedaços de madeiras e tijolos, esmagado com alicates ou a golpes de porretes. Unhas eram arrancadas com alicates ou penetradas com agulhas finas.
Terceira imagem de tortura. Pau de arara. Presos eram suspensos por barras de metal ou madeira enfiadas entre pernas e braços dobrados, numa das posições de torturas mais dolorosas, de cabeça para baixo. A pessoa tinha as narinas preenchidas com querosene, com o nariz fechado, introduzia-se uma mangueira com água corrente pela boca. Quarta imagem. Choques. Descargas violentas eram aplicadas nas orelhas, nos ânus, na vagina e no pênis. Na cadeira do dragão, um assento de madeira revestido com folha de zinco era molhado e eletrocutado com um prisioneiro nu sentado sobre ele. No capacete elétrico, um balde de metal era enfiado na cabeça do preso e conectado a eletrodos. Certo? O prisioneiro era obrigado a comer sal para aumentar a intensidade da corrente elétrica e provocar maior ardência na boca, que seca e convulsionada se contraía, mordendo a língua até cortar. Não é fácil, gente. É complicado. Quando você para pra ver essas coisas, é complicado. Estrupos. Além de empalados, os presos e as presas eram estrupados várias vezes por grupos de torturadores que se revezavam xingando e cuspindo dentro das bocas. Próxima imagem, pancadas. Telefone entre aspas, né? Com as mãos espalmadas nas orelhas deixavam os presos desnorteados ou desmaiados. Golpes de cacetete na sola dos pés e nas mãos rompiam os vasos sanguíneos, provocando inchaço e impedindo a pessoa de ficar em pé, andar ou segurar objetos. Animais. Besouros vivos eram introduzidos pela garganta e ratos pelo ânus dos prisioneiros, que também eram mantidos em quartos escuros com cobras. Próxima imagem, Nescau. O torturado fica de pé sobre latinhas de leite em pó abertas até não poder mais. Quando não resistia, apanhava de vários torturadores ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, tinha que ficar de braços abertos como Cristo. Bom, agora vocês viram todos esses absurdos que aconteceram. E se eu te disser que fica pior? Em 1979, começou o chamado anistia. O que seria a anistia? Bom, a anistia para presos políticos e aos exilados seria simplesmente o perdão àqueles que foram contra o governo ou aqueles que mataram, agrediram e assediaram a população da época. Ou seja, ficou elas por elas, aqueles que precisavam ser punidos simplesmente podem estar vivos até hoje, vivendo ilesos, sem pagar pelos seus atos. Então todos aqueles militares que causaram toda essa dor pelas pessoas que não tinham nada a ver, que apenas estavam exercendo o direito delas de discordar, agora estavam inocentados. Bom, o fim do regime militar ele aconteceu devido a diversas manifestações em massas que aconteceram em diversas cidades brasileiras que pediam, né, a realização das eleições para o presidente do Brasil. E realizada por milhões de pessoas, esse movimento ele ficou conhecido como o Diretas Já. E mesmo apesar de toda a movimentação, toda a manifestação que foi ocorrida por todo o Brasil, mesmo assim, os militares não seguiram essa manifestação, não realizaram nenhum tipo de eleição direta como estava sendo pedido pela população. E em 1984 nós tivemos o Tancredo Neves, que foi eleito a presidente da República pelo Colégio Eleitoral. Entretanto, né, a morte do Tancredo Neves foi um pouco antes da sua posse realmente da presidência, o que levou então ao José Sarney a ser o primeiro presidente da República do Brasil após 21 anos de regime civil militar. E abaixo aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todas as fontes que eu utilizei, como eu disse que eu ia deixar aqui tudo linkado. Tá tudo aqui para vocês darem uma olhada e ver que realmente tem uma fonte baseada em tudo isso. Não é invenção da cabeça das pessoas, isso realmente aconteceu e deve ser lembrado e deve ser priorizado para que a gente entenda que isso não pode vir a acontecer de novo no Brasil, porque é um absurdo que isso aconteça de novo. Então a gente tem que fazer o futuro melhor, então não se esqueça.
não pode intervir na ignorância das pessoas. As pessoas estão em processo de aprendizado. Ninguém nasceu aprendendo política. Eu também não sei, eu sou ignorante na política. Então a gente está começando a se educar, então esse processo leva tempo. E a gente precisa realmente se colocar em lugares que a gente vá se desafiar para entender algo. Pra gente realmente entender que é algo complexo, mas que tem como a gente tirar uma forma de tudo isso e levar para frente. Aqui, nessa próxima imagem, eu vou deixar para vocês uma imagem com um mapa todo certinho de como foi cada passo tomado pelo regime militar. Curte para me ajudar, para você levar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha, por favor. Vou deixar aqui embaixo também canais que eu vi que deram uma resumida legal que você consegue fazer que você consegue aprender direitinho referente ao conteúdo. Não esqueça também de se inscrever. Se inscreve aqui embaixo, por favor. Se inscreve, ativa o sininho. Olha aí, todo blogueiro já vai ativar o sininho. Ativa o sininho, gente, vai me ajudar muito, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se conscientizem, façam o melhor pelo seu futuro, que eu tenho certeza que a gente vai alcançar coisas inimagináveis. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.